disciplina de Ciências Naturais. Iremos conhecer um pouco mais sobre os movimentos da Terra. Lá no quarto ano, vocês viram algumas coisas na geografia e até mesmo nas ciências falando sobre isso. Mas eu quero convidar você a ir mais além no seu conhecimento. Nós vamos ver hoje que o quanto esses movimentos fazem parte da nossa vida e interferem no nosso dia a dia. Mas para isso, eu gostaria de resgatar esse conhecimento que você já tem, através da resposta de um pequeno quiz que iremos vivenciar. Vamos lá? Que tal? Conseguiu perceber quais são os seus conhecimentos prévios sobre o assunto? Então, para nós darmos continuidade àquilo que nós acabamos de ver através do quiz, eu convido você a prestar bastante atenção, pois nós vamos agora trabalhar quais são os dois principais movimentos da Terra. Aí você me pergunta, dois principais movimentos? Significa dizer que existem outros movimentos? Exatamente, existem outros movimentos. Mas na nossa videoaula de hoje, nós vamos tratar de dois movimentos básicos, tá? Por que dos movimentos básicos? Justamente porque existem outros movimentos que vocês vão trabalhar nas séries posteriores, tudo bem? Então, o nosso primeiro olhar é compreender que existe um primeiro movimento, chamado de movimento de rotação. E o que seria esse movimento de rotação? É um movimento em que a Terra faz ao redor de si mesma. A gente pode, por exemplo, olhar para essa laranja, né, e perceber essa laranja como se fosse o planeta Terra. E a partir daí entender o seguinte, que o movimento de rotação, a Terra ela vai girando ao redor de si mesma. Perfeito. E o que isso soma conosco? Qual o conhecimento que isso nos traz? Qual a importância desse movimento em que a Terra ela gira em torno de si mesma? Muito bem. O primeiro fator importante que a gente precisa considerar é que esse movimento que a Terra faz em torno de si mesma é que dá origem ao dia e à noite. E como aí a gente rapidamente já percebe, se dá origem ao dia e à noite, então é porque esse movimento ele dura pouco tempo. Exatamente. Esse movimento dura aproximadamente 24 horas, né, que é o movimento em que a Terra faz ao redor de si mesma. Recapitulando, movimento de rotação. O movimento em que a Terra faz em torno de si mesma dura aproximadamente 24 horas e dá origem ao dia e à noite. Mas, além desse movimento, nós temos o segundo movimento, chamado de movimento de translação. A palavra parece um pouquinho complicada, mas, no entanto, na medida que a gente vai repetindo, fica mais fácil de assimilar e de gravar, tá bom? Então, o segundo movimento é o movimento de translação. E agora, a Terra já não faz o movimento em torno de si mesma. Esse movimento já se dá ao redor do Sol, tá? Então, esse movimento ele é diferenciado. E aí, como que a gente percebe? Qual o efeito disso? O efeito disso é que esse movimento já não é tão rápido quanto o movimento anterior. Ele demora bem mais. E demora bem mais quanto tempo? Então, no primeiro movimento, nós vimos que dura apenas aproximadamente 24 horas. Mas nesse movimento de translação, é um movimento que dura 365 dias e 6 horas. Aí você lembra, o que dura 365 dias? Isso mesmo, 365 dias é um ano.
E essas 6 horas que sobram? Essas 6 horas que sobram também são importantes para nós, porque a gente vai perceber que a cada 4 anos, essas 6 horas elas são acumuladas. E a cada 4 anos nós temos um ano diferente. Um ano que ele é chamado de bissexto. E por que ele é chamado de bissexto? Porque ele tem um dia a mais. E esse dia a mais acontece no mês de fevereiro. Todos os meses de fevereiro, durante os 4 anos, ele tem 28 dias. Mas a cada 4 anos, ele passa a ter um dia a mais, 29 dias. E além desse movimento ter essa importância de definir para nós um ano, 365 dias, e também trazer de brinde o ano bissexto, nós também temos um outro fator importante, que é justamente as estações do ano. Já ouviu falar nas estações do ano? Aqui para nós no Maranhão fica um pouco difícil compreender muitas vezes, mas a gente consegue perceber em ilustrações de livros, às vezes nos filmes. E aí eu convido você a olhar para essa laranja mais uma vez. Então, a Terra é como se fosse essa laranja. Só que, às vezes a gente tem a ideia de que a Terra ela funciona dessa forma aqui, fica desse jeito. Mas não é bem assim. Ela tem um eixo um pouco inclinado. E esse eixo inclinado também ajuda na formação das estações do ano. Então, percebam que o movimento de translação, ele possibilita as estações do ano, bem como a inclinação. Mas quais são essas estações do ano? Aqui no Maranhão, a gente consegue perceber com mais frequência, com mais intensidade, 2 períodos distintos, que é um período que chove muito, né? E um outro período que essa chuva ela cessa um pouco mais e aí o sol começa a ser percebido com mais intensidade. Mas em outros estados, a gente percebe que há uma divisão bem característica de cada momento. E quais seriam essa divisão? Aquilo que nós chamamos de estação do ano, que são 4. E quais são elas? A primavera, o verão, o outono e o inverno. Isso mesmo, 4 estações do ano. E aí a gente vai percebendo que cada uma dessas estações tem uma característica específica. Por exemplo, a primavera, a gente evidencia mais, vê mais flores. O outono, a gente já consegue perceber mais a presença dos frutos. O verão, a presença do sol mais intenso. E o inverno, da chuva, ou em alguns lugares até mesmo a neve, tá bom? Então percebam que tanto o movimento de rotação quanto o movimento de translação faz muita diferença para a vida de cada um de nós. Inclusive, essa movimentação da Terra que ela faz em torno de si mesma ou em torno do Sol é que nos ajuda a ter uma vida, uma estrutura de vida equilibrada e definida. Vocês vão perceber nos próximos anos que esse conhecimento ele vai se alargar ainda mais. Mas agora, o que você precisa compreender com exatidão é que existem 2 movimentos básicos, o de rotação e o de translação, e que esses movimentos nos favorecem compreender o dia e a noite e também a formação do ano e das estações do ano. Compreenderam direitinho? Espero que sim. Até a próxima. Tchau, tchau.